Oi pessoal, aqui quem vos fala é o Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia, esse aqui é o canal Teolitérias. Bem, domingo nós tivemos o Oscar, estou falando com vocês hoje na terça-feira, e nesse Oscar o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou 7 estatuetas, 7 prêmios, incluindo o prêmio de melhor diretor, melhor filme, melhor atriz e melhor ator coadjuvante. Então, 4 prêmios importantes, o filme acabou vencendo. E aí a pergunta, né, que a gente faz, realmente, ele é merecedor desses 7 prêmios? Ele é merecedor de toda essa bagunça, de todo esse barulho que ele acabou fazendo aí no cenário cinematográfico mundial? Bem, eu não consigo estilisticamente falar para vocês do ponto de vista crítico de cinema, uma vez que eu não sou um crítico de cinema. Mas a pergunta é, e pela semiótica? Usando a semiótica, a gente consegue enxergar nele todo esse valor que a academia encontra e que alguns críticos também encontram? Bem, é isso que eu vou trabalhar nesse vídeo, vou aplicar alguns conceitos da semiótica, alguns critérios que a gente costuma usar, para de repente a gente entender se esse filme é realmente mérito supervalorizado ou ele está simplesmente sendo superestimado. É a palavra certa. Bora? Bem, para isso eu vou explicar o conceito que nós vamos usar. Nós vamos usar o conceito de sistemas, sistemas semióticos. O que são sistemas semióticos? A semiótica ela não é apenas uma semiótica, ela tem sistemas representativos próprios, né? A gente com o tempo a gente percebeu que não dá para estudar tudo como uma única semiótica. Para que a gente pudesse entender de modo recortes melhores, a gente entende que tem sistemas de representação próprios, tanto na camada superficial, né, linguagens, gêneros próprios, modalidades próprias, né, assim como também nos campos mais profundos, códigos e tensões próprias. Então, usando essa diversidade, a pergunta é, esse filme, por ser um filme já de uma natureza contemporânea de linguagem, qual o grande mérito dele? Ele realmente faz uso, ele lança mão de vários sistemas semióticos para tentar argumentar, para tentar falar aquilo que ele quer objetivamente expressar? Bem, então a gente vai discutir isso aqui, bora para a tela mostrar e discutir alguns sistemas semióticos que esse filme adota, até para a gente concluir se sim ou se não, se esse filme realmente tem valor. Vamos! Bem, pessoal, eu acho que a parte fundamental da aplicação semiótica nesse filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ela advém principalmente da capacidade de sistemas semióticos diferentes dialogarem. Então, a gente tem um sistema semiótico que é centrado na personagem protagonista, que vive a situação de uma mulher atarefada, né, com muitas coisas para fazer, muitas coisas para pensar, é, sobrecarregada ali com a questão familiar, os cuidados com o pai, os cuidados domésticos e empreendedorismos, né? Ela é dona de uma lavanderia e todo esse sistema, né, do que a gente poderia trazer aí à tona, a representação, os signos da representação da mulher, né, a mulher empreendedora, a mulher dona de casa, a mulher mãe e a mulher esposa. Então, essa complexidade desse sistema, que tem vida própria, que tem seus elementos próprios, suas representações próprias, como você pode ver nessa imagem que eu selecionei, nessa outra imagem que eu selecionei, dá uma tensão semiótica interessante aqui no filme, porque potencializa o poder dela não ter capacidade de escutar, ou de focar, ou de prestar atenção em virtude de tantas coisas que acontecem. Então, esse sistema basicamente está ali colocado, o cinema poderia trabalhar com ele, as representações poderiam trabalhar com essas representações, mas o que ocorre é que, como forma estilística, como forma de estilo, como forma de ampliação da comunicação do filme, ele não vai ficar esse sistema só aqui. Ele vai dialogar com um sistema ainda maior, que é um sistema que a gente poderia colocar aqui como, a princípio, um deslocamento da discussão dela nesse plano aqui, que vocês estão vendo, neste plano, para o plano
coloquial, né, da vida dela, mas ela vai ser deslocada para um outro plano. Então, esse diálogo com o outro plano, com essa nova linguagem, com essa nova potência de representação, que é um plano onde ela vai passar por várias, o que vai ser chamado aqui de multiverso, né, de metaverso, das várias vidas que ela poderia ter tido ou que ela teve paralelas e que trouxe para ela um tipo de conhecimento, e que esse conhecimento vai desembocar na questão das artes marciais, o que é uma linguagem clichê, mas não uma linguagem clichê. A gente poderia dizer que ela emula muitas discussões. Nesse palco das artes marciais, a gente vai ter, como essa imagem aqui, a gente vai ter um diálogo, vai quebrar barreiras da comunicação. Então o filme ele vai poder introduzir aqui elementos da pop, da cultura pop, ele vai ter mais força comunicativa para conseguir se expressar com um público mais jovem, para trazer a ironia, para trazer humor e para trazer dinamismo ao filme, usando esse sistema da arte marcial, né, da luta, né, da luta pirofágica, né, exagerada das artes marciais elevadas ao 10º grau de potência, normal de filmes que trabalham com artes marciais orientais, e essa capacidade que ela descobre no filme, que ela viveu isso em outros nós de existência, outros versos, outros metaversos, outras vidas, vai potencializar para o cinema uma força expressiva muito grande, porque é um ângulo representativo de ataque. Todo mundo vai submerge nessa questão do filme de ação. Você passa 5, 10, 15, 20 minutos de filme e você nem percebeu, porque ele é sempre um progredir, ele é sempre um ir para frente. Então ele tem mais elementos para se comunicar, talvez com o público jovem também, né, com o público que está ali na ânsia dessas 2 horas, 2 horas e 20 minutos de ação. Mas isso se esconde, na verdade, porque esse sistema semiótico aqui, da luta, ele está dialogando aqui com esse sistema semiótico da nossa protagonista na sua vida. Eles, em nível de tensão, é a mesma tensão que ela tem de atender as pessoas que às vezes assediam ela, que às vezes exigem dela alguma coisa, é a mesma tensão, basicamente, do que da complexidade das artes marciais com que o cinema vai dialogar, com essa linguagem que o cinema vai usar, essa linguagem clara e mais popular que ele vai acabar fazendo uso. E a grande tensão, né, se a gente resume a grande tensão, ela está sempre alocada em mobilizar essas forças, esses poderes marciais, esses poderes de luta, num primeiro momento, contra o vilão, que é aqui essa cena trata essa dialética aí entre ela, a protagonista principal, e o que seria o grande vilão, usando aqui um termo da Marvel, o grande Thanos, e que também tem a ver porque ele quer destruir o universo, desaparecer com o universo, essa bola aqui, né? Esse Donuts, que tem toda uma representação que aí a gente poderia desdobrar e seguir esse caminho, essa pista, né? Que ele vai trabalhar. Essa vilã, que é uma vilã emulada, né? Ela é a vilã que, de um lado, ela é a própria representação da vilã que quer destruir o mundo, quer destruir todos os universos, que quer acabar com o universo, né? E que, na verdade, a gente vai buscar essa força, essa vilã, que aparentemente vem destruindo os universos, né? Mostrando para a mãe que os universos são muito maiores, muito mais amplos, e que são construídos mentalmente, que são construídos comportalmente, que essa dialética é a própria dialética da filha, a mãe e a filha. Então, olha que interessante o ponto de contato entre uma dialética natural da relação mãe e filha, né? Essa relação com todos os seus elementos de representação, todas as suas forças modais de ser, dos conflitos, das tensões. E basicamente, a gente vai projetar para um outro campo
né? Vai fazer uma metáfora, uma espécie de expressividade didática, rascunhar esse embate, né, entre mãe e filha, né? Essa mãe assoberbada, essa mãe também lotada de tensões, com essa filha e que vai fazer o diálogo, esse teatro, né? esse Hamlet aí, com o cenário de uma heroína que luta, de uma heroína que tem poderes, que é deslocada para esse mundo que ela tem poderes especiais, é que ela tem, a gente vê o deslocamento dela para esse mundo de poderes especiais, que, por ter passado por várias vidas, ela adquiriu esse poder, essa espécie de competência. Uma cena engraçada no filme que diz que, na verdade, ela, por ter tentado várias coisas e não ter sido boa, na maioria delas, faz dela uma potencial agente forte, né? Traz poder para ela, por ter passado por tantas experiências, mas a soma dessas experiências dão a ela um poder. Ela foi cantora, ela foi lutadora de artes marciais, ela foi sushi man, ela foi até nessa placa que ela lidou com foi placa humana. Então, esse conjunto de capacidades deu a ela essa capacidade marcial e que, na verdade, a gente faz o diálogo, né? Essa capacidade de lidar com as pessoas de um lado, talvez de não conseguir lidar lá na vida, né? Lá na representação do plano A, do plano dela, pessoa comum, aqui, ó, também potencializou ela no plano heroína das artes marciais, né? Heroína de luta, heroína de estar nesse circuito, desse sistema, né, finito aí das artes marciais da vilanice. E aí a gente tem, a priori, então, nessa altura do campeonato, o diálogo de dois sistemas. O sistema comum, narrativo, um programa narrativo onde ela é a mulher sobrecarregada que tem seus problemas de relação com o marido, com a filha. E, por outro lado, a projeção. Eu gosto dessa imagem aqui porque já ela é evoluída do ponto de vista do outro sistema que eu vou falar com vocês. E aqui é ela alocada lá no sistema de competência que ela adquire de luta para combater essa espécie de vilã que ela vai combater, deslocada para esse espaço aí, ela vai ser deslocada para esse espaço, e que ela vai combater a vilã, essa vilã que eu vou mostrar para vocês, que nada mais, nada menos é a própria filha, né? E todo o seu universo, toda a sua dor também de não ser aceita pela mãe, né? Ou de ter seus conflitos com relação à mãe. E aí, aparentemente, a gente tem a tensão básica. Mas aí é que vem um pulo do gato. Aqui é que vem um pulo do gato. Antes de falar de outros sistemas que entram aqui, outros referências que dialogam, é muito legal porque a semiótica chama outros sistemas que falam por si mesmo, né? Outros filmes, a referência é uma coisa importante, né? A referência é algo inerente ao cinema e é algo inerente... Porque por meio de uma referência você chama um outro universo de sistemas de signos, e esses sistemas de signos é como se fosse um suplemento, é como se fosse um acessório, né? É como se fosse mais um poder que o filme traz para dentro dele para explicar melhor o argumento do filme, né? Então, eu acho que o primordial aqui, a gente vai falar de valores, né? É que por mais que ela seja treinada a lutar e ela adquira esse empoderamento da luta, das artes marciais, é com o marido, né, não fazendo spoiler do filme, que ela vai descobrir o grande, nessa cena, principalmente a gente pode ver o marido aqui, que aparentemente é uma pessoa paciente demais, né, uma pessoa que acata demais, aceita demais, mas ele vai trazer um aspecto, um outro sistema tensivo aqui muito forte, que não dialoga só no nível da representação visual, artes marciais, vida dela. Mas é que vai dialogar a nível de valores, né? A questão é, olhando para ela aqui, já com esse terceiro olho, né? Essa brincadeira do terceiro olho, lutar ou não lutar? É lutar, né? A gente vai buscar o sistema artes marciais, ela adquiriu o poder de bater, adquiriu o poder de matar. É esse o poder que vai fazer com que ela resolva os seus conflitos?
né? Primeiro, os seus conflitos com si mesma, com o marido, com o pai, que tem um conflito muito forte, o sistema de conflito do pai, que é um dos nós da vida dela. Então, essa discussão se lutar ou não lutar e não lutar é muito melhor, é que a estratégia do esposo se torna a contracultura, né? O contra-argumento do filme. Então, ela tem outras vidas, se empoderou e luta, bate e mata. E vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. Então, há uma dialética entre lutar e não lutar. Eu vou lutar ou não lutar? E o não lutar prevalece. E dali para frente, o argumento do filme é tecido em prol disso. O poder que ela tem é de lidar com as diversas situações, e deve ser esse poder, não de combater as situações, batendo, destruindo, o que um sistema de artes marciais aí, cinematográfico dá a entender, né? Esse poder de matar e eliminar o máximo de pessoas possíveis através da força. Então, esse sistema lutar ou não lutar, ele é primordial. E aí a gente vai cair num outro sistema fundamental de forças. A gente já está falando aqui não só de representação semiótica, visual, mas a gente está falando aqui de sistema de valores, do que você acredita, do que você não acredita. Você aí que está assistindo o vídeo. Lutar na vida ou ter estratégias onde a gente consiga saber escutar, saber apanhar, saber levar porrada, saber entender e tentar evitar ao máximo esse conflito como arma, né? A evasão como arma estratégica, né, de reposicionamento, e que ela vai entender aí com o marido mais pro final do filme. E tem umas grandes cenas de luta que eu não peguei aqui para o YouTube não me bloquear meu canal, que vai tratar basicamente disso. E o outro, que eu acho que essa imagem aqui vai representar, né, ficar ou não, ou ir, né? Ficar ou ir. Ou seja, esse conflito existencial, então esse nugget gigante aqui, ele é essa força que puxa para dentro a filha, né? Que faz com que ela se vá. E aí fica aquela questão, ficar ou ir, né? E aí ela percebe que não é deixar, não é ficar, né? É deixar ir. E aí nesse deixar ir é que há a conjunção. Né? A verdadeira conjunção é deixar ir, é a liberdade, é deixar acontecer. E aí é claro que vai tratar com outros sistemas aqui dentro. Né? O filme aborda muitos sistemas. A gente tem, por exemplo, um sistema de referência à questão do bissexualismo ou do homossexualismo ligado a ela, né? A filha, que a tradicional, a família chinesa tradicional não acaba não aceitando bem, principalmente na figura do avô. Né? Ele acaba não entendendo muito bem, né? O avô dela aqui à direita, a, a opção sexual da filha. Então a gente já traz um outro dilema, outro sistema semiótico aqui dentro. Tá? E nessa ideia de trazer outro sistema semiótico, isso aqui eu acho uma parte hilária do filme, né? É o Ratatouille, que é o desenho animado onde o ratinho fica no ombro, né? Ensinando o cozinheiro a cozinhar ali, dando as orientações, já que ele não pode cozinhar. Aqui tem um guaxinim que fica sobre esse cozinheiro, que ele é uma outra referência ao Ratatouille, com uma certa ironia, né, própria do filme, própria da cultura lá, da cultura americana, ou da cultura chinesa, da cultura que vai captar essa ironia. E há outros sistemas, há vários sistemas que a gente pode dialogar, e eu queria assim, fechar o vídeo com este, que eu achei assim, uma grande imagem, né, que representa o fato de que, ao viver em várias vidas e várias experiências, né, há um transbordamento. Você pode ver que há ela aqui meio degradê, meio, né, várias elas aqui. A parte no filme que ele ensina que a mente é como um pote de água, né? Então, cada vez que você tem novas experiências, você tem rachaduras e tem vazamentos da memória, né? Você tem esvaziamento, você começa a perder o foco de onde você está, né? Que quem é você. Então, isso aqui já traz um sistema psicológico, de identidade, né? Muito, muito, muito bacana para ser discutido. Então, do ponto de vista semiótico, é um filme que vai dialogar tanto com sistemas de representação, né? Quando chama lá o cinema de artes marciais, quando chama o humor também como modulação de tom enunciativo, mas também ele vai dialogar com forças potenciais numa camada mais profunda, que é o lutar ou não lutar, que é o ficar ou não ir, que já está ali no campo moralizante. Né? A gente já está no campo não só da representação, da representação primária, mas já está lá nas camadas mais profundas
da potência, né? Então, isso faz com que esse filme tenha, por essa diversidade de campos e diálogos semióticos, o meu veredicto semiótico aqui, que é um filme muito bacana, um filme que tem um trabalho muito grande, muito bem pensado, muito estratégico, um argumento muito interessante do ponto de vista da nossa ciência e semiótica. Só pelo que vocês viram aí, fazendo um fechamento aqui, né? Como eu havia dito no início, na nossa opinião, pela ótica, pelo ponto de vista da semiótica, a gente acredita que existe muito valor no filme, como um cinema que dialoga com esse contemporâneo, dialoga não só com uma estética do contemporâneo, mas ele dialoga também com as tensões do contemporâneo. É claro que nesse exagero de linguagens e de sistemas que ele vai chamar, nessa miscelânea, né, a gente tem pontos positivos, naturalmente, pontos negativos, mas no âmbito geral é um mega de um filme, vale muito a pena assistir, vale muito a pena reassistir e entender o imbricamento de temáticas, de tensões, de disjunções e conjunções que ele trabalha. Então, merecido. Para a semiótica, a gente fica feliz de ter um cinema já trabalhando tantos conceitos. Ok? Bem, se você gostou do conteúdo, curte, se inscreva no nosso canal, tá? Abraços semióticos a todos.